Bem, os brasileiros foram generosos no início da crise da pandemia e doaram cerca de 6 bilhões de reais para ajudar as pessoas mais afetadas. Mas agora essas doações começam a desacelerar. Para falar sobre o assunto, a gente recebe agora a Márcia Woods, que é presidente da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Tudo bem, Márcia? Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Adriana. Bom dia, Nicole. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal. Márcia, apesar dessa diminuição agora no valor das doações, essa cifra foi alta, 6 bilhões, era o esperado, ultrapassou o que se imaginava arrecadar e o dinheiro foi bem destinado? Olha, ver essa mobilização no Brasil foi impressionante. Não era esperado, ou seja, o Brasil o brasileiro ele é generoso, ele responde às emergências, mas esse valor, esse montante que você falou de 6,4 bi que nós temos acumulados no monitor de doação passou muito da nossa expectativa. A gente vem monitorando as doações desde março. Os meses de abril e maio foram os que tiveram mais doações. E desde então, realmente, a gente vem notando uma queda. Nos meses de junho, julho, agosto, esse valor ficou em torno de 200 milhões de reais, e agora no mês de setembro fechou na casa dos 56 milhões de reais, ou seja, realmente houve uma desmobilização das doações em prol dos efeitos da pandemia. Esses recursos, na maior parte deles, foi destinado para a área de saúde, cerca de 74%, e em torno de 20% aí para a área de assistência social. Muito a gente vê sendo doado para questões de segurança alimentar, ou seja, revertido em cestas básicas para as famílias que estão mais vulneráveis aos efeitos da pandemia. E Márcia, bom dia para você também. Aqui é a Nicole falando com Bom você. dia. Por que você acha que essa queda aconteceu? A que você acredita essa queda nas doações? Olha, realmente, num primeiro movimento, houve uma grande sensibilização de toda a população. Era só o que se falava, era a pandemia, todo mundo tentando entender o que estava acontecendo, se mobilizando para ajudar e vendo um período realmente de muita atenção e dedicação a isso. O que a gente vê é que, num primeiro momento, ou seja, após essas doações expressivas, que foram realmente no mês de abril e maio, foram doações principalmente das empresas, que destinaram na casa de centenas de milhões de reais, o que é algo que, realmente, uma vez que você emprega esse recurso, né, que você doa esse recurso, para você transformar ele em benefício social, leva um tempo. Então, era esperado que realmente nos meses seguintes houvesse uma queda, até porque precisava destinar esse recurso que foi anunciado como doação. Entretanto, o que a gente vê é que agora o Brasil continua em uma crise, não só sanitária, que a pandemia, enfim, apesar dos números estarem caindo, então provavelmente as pessoas também acabam se acostumando ou entendendo que talvez a necessidade não seja tão premente, mas nós temos aí uma crise econômica e social que vem em decorrência disso, e muitas famílias sendo afetadas por isso, né? Então nos preocupa muito o entendimento até da nossa sociedade sobre os efeitos da pandemia, quer dizer, a crise sanitária ela vem sendo lidada, né, pelo governo, enfim, por todas as autoridades, mas a gente tem os efeitos dessa pandemia que ainda estão presentes na nossa sociedade e vão continuar nos próximos meses, mas o que parece é que a sociedade ela realmente não está mobilizada para esses demais efeitos para além da crise sanitária. Que pena. Fica aqui o alerta, né? Agora, presidente, a senhora falava agora há pouco sobre a destinação do dinheiro, né? Como é feita essa distribuição? Quem administra? Há pouco a senhora comentou sobre uma parte dessa verba ser destinada à fome, e a gente viu essa semana o projeto de combate à fome vencer o Nobel da ONU, né? E isso foi bastante bacana. Também parte desse dinheiro, a senhora falou, destinado à saúde. Como é feito esse trâmite, essa organização? Olha, o que a gente viu, isso também foi uma novidade nas doações desta pandemia, foi grandes articulações dos três setores. Então, a gente viu muito recurso sendo destinado através de fundos, ou seja, tinha uma organização que fazia a gestão disso, e esse recurso era repassado tanto para estruturas públicas, né, de saúde, ou então organizações que estão na ponta, seja na área da saúde ou na área da assistência social. Então, por exemplo, a gente tem mais de 50% do SUS, ele é
gerido, né, é feito por hospitais filantrópicos e santas casas. Então, essas organizações receberam parte desses recursos. Parte de assistência social é feita pelas organizações que estão lá na ponta, em comunidades que fazem toda essa distribuição dos alimentos às populações que mais precisam. Então, o que a gente viu foram arranjos que foram feitos entre as empresas, as organizações da sociedade civil e até governos, para fazer com que esse dinheiro fosse escoado. Então, foi muito legal assistir essa união de esforços entre os três setores, essas parcerias que, de fato, conseguiram transformar esse recurso doado em benefício social. A gente pôde conferir aí o aumento de leitos e também esse alívio para a população que não estava conseguindo fazer o alimento chegar nas mesas, né? Garantindo uma alimentação saudável para a família. E na sua opinião, Márcia, essas doações elas ainda são necessárias? Quais áreas você acredita que ainda precisam e carecem desse apoio e dessa solidariedade dos brasileiros? Olha, o que a gente continua vendo ainda é muita mobilização realmente para a segurança alimentar. E também o que é importante falar é que outras organizações da sociedade civil que trabalham nas demais causas, então não só essas de efeito imediato, da pandemia, mas aquela que defende os direitos, proteção animal, a educação, cultura, enfim, todas essas de alguma forma sofreram também o impacto da pandemia, porque não puderam desempenhar os seus projetos da forma que haviam planejado, quer dizer, todos nós tivemos que mudar a nossa rotina. Então, eventos que eles faziam para mobilizar a sociedade, para captar recursos, isso teve que ser adiado ou mudou a forma de ser conduzido. Então, muitas dessas organizações tiveram as suas receitas afetadas e tiveram que reformular a forma de se trabalhar. Então, realmente, nesse momento de crise, né, que a sociedade vive, como eu havia falado antes, tanto econômico e social, e a gente vê outros efeitos em decorrência da pandemia, violência doméstica com indicadores aumentando, não só a segurança alimentar, mas também a questão de saúde mental, enfim, são diversas temáticas que vêm em decorrência dessa pandemia. E as organizações precisam desse recurso para conseguir entregar esse benefício social. Então, toda doação nesse momento vale, não importa o valor, para a causa que você acredita, para a organização que você confia. Então, acho que é o momento do brasileiro entender que o país dele está atravessando por uma situação difícil e qualquer contribuição que ele possa dar vai ajudar a nossa sociedade sair dessa crise. Claro, claro. Presidente, aproveitando então, a senhora falou em confiança, né? A empresa ou a pessoa física que quiser então fazer uma doação e às vezes fica com o pé atrás devido a justamente saber qual é o caminho certo e seguro. Como fazer, que caminho seguir? Olha, existem várias formas de chegar a isso, né? Hoje em dia, muitas das organizações, elas têm todas as informações disponíveis em seu site, por exemplo. Então, entra, pega o nome da organização, busca na internet, visite o site, vê se ela tem lá quem que são os dirigentes, se ela fala o foco dela de atuação, se ela tem os documentos, né, normalmente o estatuto, uma prestação de contas pública. Outra coisa também que é muito importante, que a gente gosta muito de fazer, é pedir recomendação e referência para os amigos e familiares. Todo mundo no Brasil apoia alguma organização e tem alguma organização do coração e que essa acompanha de perto, conhece a liderança, conhece as atividades, já esteve visitando e também usa essa rede que a gente tem de relacionamento dos amigos, que também é uma ótima fonte. Para quem quiser uma coisa, para quem ainda não conseguiu achar a sua causa, a sua organização, no monitor das doações Covid, que é o site que a BCR montou para monitorar essas doações, lá tem listada 540 campanhas que elas estão atuando por todo o Brasil. Então também pode ir até lá, porque essas, sim, a gente tem um certo crivo, né, de colocar as organizações, ou seja, as campanhas que estão lá, então pode confiar. Elas estão todas lá com os links no site, os dados do monitor de doações e as referências são todas abertas para consulta pública. Legal. E só para a gente finalizar, em relação aos estados, se vocês têm alguma estimativa de qual estado ou qual cidade teve o maior número de doações e também se essas doações vieram mais de empresas ou de pessoas físicas?
Olha, a maior concentração acaba sendo no Sudeste, mas também isso reflete a própria estrutura do terceiro setor. Os estados que têm o maior número de ONGs, vamos dizer assim, que a gente carinhosamente chama as organizações da sociedade civil. Então, é natural que a maior parte das mobilizações tenham se concentrado nesses estados. A maior parte das doações, o que a gente percebeu, pelo volume de recurso, foram das empresas. A gente teve empresa aí doando a quantia de 1,2 bilhão de reais, o que nunca havia acontecido no país antes, né? São Bacana. valores são enormes, né? Então, realmente, assim, mais de 80% desse valor que a gente acumulou aí no monitor de doações vieram das empresas. Mas é importante valorizar, porque foram mais de 520 mil pessoas participando dessa mobilização. Então, reconhecer que realmente ela foi expressiva e que cada doação tem o seu valor. Essa de 1,2 bilhões que marcou história no nosso país e abriu precedentes aí para esse engajamento expressivo, né, e de um montante muito grande das empresas, mas a doação de R$ 5, de R$ 10 numa comunidade, ela faz a diferença. Muito legal esse ponto, falando aí em doação de 1 bilhão e até quem tiver 5, quem puder contribuir não só com dinheiro, materiais ou serviços também são aceitos. E a gente amarrando o assunto sobre confiança, Márcia, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos presta contas também em algum site, em algum local, para ver como foi distribuído direitinho o dinheiro? Olha, normalmente o que é feito, como essas doações que estão sendo contabilizadas, elas foram anúncios públicos. Então, normalmente, nos próprios sites que tem essas iniciativas que a gente chama de crowdfunding, que são as campanhas online, ou até mesmo as próprias empresas que doaram, fazem isso em seus próprios sites. Entretanto, também há uma iniciativa aí coordenada pelo GIF, em parceria com a ABCR, de ter um site de prestações de conta para explicar para a população como esse dinheiro foi destinado. É uma forma é um processo até educacional mesmo para essa cultura da doação, de como mostrar para as pessoas que, olha, o dinheiro que é doado, ele tem um propósito e ele tem uma forma de destinação desse recurso, né? Para geralmente alimentar essa confiança e fazer com que o doador ele seja solidário, não só no momento de crise, mas todos os dias do ano, todos os meses do ano, enfim, de forma recorrente. Muito bom. Fica aqui então o nosso apelo por mais contribuições nesse período especificamente ainda mais difícil do país. E quero agradecer profundamente, é claro, a presidente da BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, Márcia Utz, que conversou com a gente aqui nessa manhã. Obrigada, viu, Márcia? Parabéns pelo trabalho, sucesso ainda mais daqui para frente. Bom sábado. Para vocês também, eu que agradeço o espaço para poder falar desse assunto tão importante para a gente. Imagina, valeu.